Começa mais uma edição de Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Nesta edição nós vamos conversar com Cláudio Moura Castro, que é jornalista, economista e professor, que veio aqui atendendo ao convite do SESI Senai, vai dar uma palestra, fazer uma visita às instalações de uma escola do SESI e hoje à noite vai fazer uma palestra. E também vamos conversar com Fabrício Marques Santos, que é secretário estadual do Planejamento, Gestão e Patrimônio. Um dos assuntos, a greve na Polícia Militar. A gente volta daqui a instantes. De todos os resíduos produzidos numa cidade grande como São Paulo, você sabe qual percentual vem da construção civil? Fique sabendo, a construção civil é uma atividade que causa muito impacto ambiental, tanto pelo consumo de materiais, energia, água, emissão de gases, quanto pelos resíduos gerados, o conhecido entulho. De todo o lixo produzido na cidade de São Paulo, o que vem da construção civil pode chegar a 70% do total. Dá para acreditar? Cerca de 10 mil toneladas de entulho são descartadas nos aterros sanitários diariamente. Essa enorme quantidade de resíduos produzida nas construções está ligada a alguns fatores, como o desperdício de materiais, a não utilização de novas tecnologias e a falta de qualificação do trabalhador. E tem mais, um grande problema é a destinação desse entulho, que muitas vezes acontece de forma totalmente irregular, gerando novos problemas como a contaminação de mananciais, assoreamento de córregos e rios e a depredação da paisagem natural. Não é incomum haver nas cidades várias áreas conhecidas como botaforas, onde todo esse entulho forma verdadeiras montanhas de sobras de concreto, tijolo, argamassa e ferro. Procure se informar sobre a destinação final do entulho quando chamar alguma caçamba para remoção. É necessário também que se organize em cada município um eficiente sistema de coleta, transporte e descarte regular, além da fiscalização. Os resíduos da construção civil ainda podem ser reciclados e reutilizados, como, por exemplo, em pavimentações, o que reduz a extração de matéria-prima e diminui a produção de entulho. Fique sabendo! Quero te ver chegar, poder te acompanhar e estar do seu lado toda vez que precisar. Norte Luz, é tanto amor no coração, que emoção. Norte Luz, é maravilha, sensação, redenção. Norte Luz, tá todo mundo ligado. A Bia vai ganhar uma irmãzinha. Mãe, olha o que eu separei pra ela. Happy Vida faz bem pra você. Daqui a instantes, logo após o intervalo, nós vamos conversar com Fabrício Marques Santos, ele que é o secretário estadual do Planejamento, Gestão e Patrimônio, e vai nos falar, dentre outras coisas, sobre um recadastramento que está sendo feito no Estado, sobre um reajuste possível para o servidor público estadual e, principalmente, sobre o impasse entre o governo e a Polícia Militar do Estado de Alagoas. A partir de agora, a gente conversa com Cláudio Moura Castro, que é jornalista, economista e é também professor, que veio a Maceió a convite do SESI Senai e que vai, segundo ele, numa dupla missão, que vai nos explicar agora qual é essa dupla missão. Bom dia, Cláudio. Bom dia. Qual é essa sua dupla missão aqui no Estado? Primeira é visitar duas escolas, certo. Uma do Senai, outra do SESI. Eu visito escolas há 40, 50 anos, escola profissional, etc. Então, a ideia é ter um pouco a reação, quer dizer, o que é que eu estou vendo, o que é que me pareceu, como é que ela se compara com outras escolas que eu já vi, que problemas pode ter, que soluções pode ter para esses problemas. A outra missão é fazer uma conferência hoje à noite sobre um quadro geral da formação profissional. Eu estou chamando uma visita guiada pelas terras da formação profissional.
Bom, você é uma das pessoas bastante experientes nessa área de educação, principalmente, e poderia nos falar a respeito de como se encontra hoje a educação no Brasil? Eu vou falar duas frases que parecem contraditórias. Pois não. A primeira, continua uma porcaria. A segunda, nunca esteve melhor. Ou seja, nós passamos de uma educação que era ruim para poucos e agora temos uma educação que é ruim para muitos. Um avanço extraordinário, não é? Quer dizer, pelo menos abriu-se a pirâmide. Todos os meninos vão para a escola hoje. Mas de 10, 20 anos para cá que o sistema está patinando e não consegue melhorar a educação. Veja bem, tudo que é fácil foi feito. Abrir escola, todo mundo adora, contratar professor, todo mundo adora, comprar livro, todo mundo adora. Agora, botar os professores para preparar mais a aula, atualizar os professores para dar um outro estilo de aula, botar os meninos para fazer dever para casa e prestar atenção, botar o diretor para vigiar todo mundo, isso ninguém gosta. Quer dizer, só tem mal. O que precisa fazer para melhorar a educação só tem maldade. Então, é morro acima, não é fácil. Mas é alguma coisa que vem acontecendo ao longo dos anos e alguma coisinha está melhorando. O que é que está melhorando, então? Eu acho que, entre outras coisas, há uma percepção muito maior, em todos os níveis, da importância da educação. Quer dizer, primeiro, as pessoas achavam que a educação é um detalhe. Depois se convenceram que tinha que ir para a escola. Depois aprenderam que tinha que se formar. Falta aprender que tem que aprender. Então, esse é o grande desafio, é tirar mais proveito da escola. Esse é o grande desafio que nós temos. E, no fundo, nós não temos bons modelos. Quer dizer, se você pega os países da Europa, há séculos, 2, 3 séculos, que eles têm escola de qualidade. Mesma coisa com os Estados Unidos, Canadá, Austrália, etc. E, para não falar de Japão e Coreia. Mas nós não temos uma visão de qualidade. Nós tivemos o Colégio Pedro II e um ou outro colégio de padre, jesuíta, etc., que eram bons, mas nunca inspiraram o resto do sistema. Então, o sistema funciona, todo mundo achando que está bom. Quer dizer, eu diria, e tenho repetido isso, que o maior problema da educação brasileira é o fato de que 70% dos pais acham que ela é boa. Como é que você vai mudar uma coisa que todo mundo, que 70% acha que é boa? E note que dos 30% que não acham que é boa ou que acham que é ruim, 15% está no sistema privado. Então, você tem só 15% que poderia batalhar por uma educação melhor. Então, há algumas pesquisas que mostram que hoje há muito mais espaço na mídia para notícias de educação, há jornalistas mais bem preparados para cobrir a educação. Quer dizer, há uma acumulação de pequenos avanços. E há, o que é muito importante, alguns exemplos. Quer dizer, que São Paulo, Santa Catarina tem um sistema bem melhor que os outros, não é uma grande surpresa. Mas que Sobral tenha uma escola, o Ceará, em geral, tem uma escola padrão do melhor padrão da região sul-sudeste, isso surpreende, mostra que não precisa de dinheiro para fazer. Precisa das fórmulas certas e de continuidade. Continuidade é tudo. Os estados que tiveram um grande avanço sempre foi com pelo menos 2 gestões, de um mesmo partido, pelo menos. Foi o caso de Minas. Teresina também tem escolas boas. Teresina tem escolas boas, mas não é um movimento conjunto. São 2 escolas privadas isoladas e que corresponde muito a uma percepção que a gente vê no Ceará e no Piauí, de que são estados secos, a terra não é maravilha, não tem recursos naturais, então ou rala e inventa alguma coisa, ou se educa, ou não vai a lugar algum. Eu acho que isso é um pouco o que está acontecendo no Ceará e no Piauí. Essa percepção de que a saída para um estado sem recursos naturais e sem muita água
é pela educação. Bom, de uns anos para cá, houve, cerca de uns 20 anos para cá, um avanço muito grande no setor de escolas privatizadas. Né? Como é que você avalia a evolução desse segmento? Bom, no ensino básico, o que há é estatização crescente, não é privatização. De 50 anos para cá, o setor público avançou e encurralou o privado em 15%. O oposto aconteceu no ensino superior. O governo criou um modelo de universidade faraônico, com custo médio aluno, que é igual ao custo do aluno universitário da Europa, da OECD, e não há dinheiro para expandir esse modelo e não há vontade política para criar um modelo mais econômico, como é nos Estados Unidos, por exemplo, que você tem 3 ou 4 modelos de ensino superior com custos diferentes e ambições diferentes. Então, como isso não se fez e como o dinheiro acabou, o governo, com muito má vontade, foi obrigado a permitir a expansão do privado, porque é uma pressão política. E aí o privado expandiu. Hoje, o que não se pode imaginar que a expansão vai ser muito grande, e hoje a expansão do privado depende muito de financiamento, porque quem podia pagar já está na escola. A qualidade do privado segue melhorando, enquanto que a qualidade da universidade pública na graduação, pós-graduação é outra coisa, ela está retrocedendo. Então, o privado e o público estão se aproximando muito. Em alguns casos, algumas escolas, o privado já é consideravelmente melhor. Quer dizer, então, o que nós temos é uma consolidação do privado. Inicialmente, com a coisa de massa, guerra de preço, e agora um número razoável de faculdades que estão buscando um nicho de qualidade. Então, no fundo, o privado responde a uma demanda de mercado que o público não pode atender, quer dizer, porque o público criou um modelo que não há dinheiro que pague. Agora, por outro lado, isso tudo pode acontecer com uma oferta de um ensino de qualidade do ponto de vista dos professores pela expansão dos mestrados e doutorados. Quer dizer, nós formamos da ordem de 13 mil doutores por ano, de uma qualidade muito razoável, 50, 60 mil mestres por ano. Então, com isso, o setor público ou privado pode crescer com toda tranquilidade, sem pegar no fundo do tacho da qualidade. Quer dizer, é possível. Então, hoje, no fundo, o problema do ensino superior brasileiro, privado ou público, não é o ensino superior em si, é a má qualidade da matéria-prima que ele recebe. Porque o ensino básico é muito ruim, então ele abastece o superior com alunos fracos. Quer dizer, na verdade, o que a gente tem, o dado que a gente tem, que é muito robusto, um brasileiro se forma no ensino médio com o mesmo nível de compreensão de leitura, de compreensão de ciência, de uso de números, que tem o europeu com 4 anos a menos de escolaridade. Então, há um descompasso entre uma relativa qualidade do ensino do ponto de vista dos professores, das instalações, da concepção do ensino, e a qualidade dos alunos que chegam, que é muito rala. E com esse aumento de matrícula, você começa a pegar alunos cada vez mais fracos. Mas, no fundo, isso é uma solução, porque é melhor ter um cara que formou com nível de compreensão de 4 anos a menos, e ele fazer 4 anos de faculdade, ele pagando, do que a alternativa de não acontecer nada. Por quê? Porque nós não conseguimos equacionar o assunto da qualidade no ensino básico. Um outro problema muito sério aqui no Brasil é com relação à falta de autoridade por parte do professor. Ele não consegue exercer aquela autoridade que tradicionalmente se existia aqui no sistema educacional brasileiro. O que é que está acontecendo? O que mudou? Dois fatores mudaram. Muito interessante. Um é uma versão
vulgar, distorcida da psicanálise. Coitadinho, não posso frustrar o menino, apronta, faz o diabo a quatro e você não pode dar umas palmadas, não pode disciplinar, porque coitado vai ficar marcado pelo resto da vida. Se você for na Europa, não tem nada disso. A segunda razão dessa perda de autoridade, ela acontece em maio de 68 em Paris. É proibido proibir. Foi a grande confusão, a grande conflagração do ensino, sobretudo do ensino superior, e que os cartazes que os caras levaram é proibido proibir. Então, criou-se um mal-estar com relação ao exercício da autoridade. Confundiu-se autoridade com autoritarismo. Então, nós saímos de uma escola que às vezes podia ser autoritária desnecessariamente, quer dizer, um exercício totalmente gratuito de autoridade, e passamos numa escola onde professores e diretores têm vergonha, se sentem constrangidos de fazer a escola funcionar, de manter o silêncio, de manter a disciplina. E aí, recentemente, eu participei de uma pesquisa em vários lugares do Brasil, onde nós perguntamos aos meninos: o que mais atrapalha o seu ensino? Resposta: meus colegas fazendo bagunça. Quer dizer, o próprio menino botou o dedo no problema da ausência de autoridade, porque não é impossível acompanhar a aula se os outros estão conversando. Inclusive por uma questão mecânica de som, de sinal e ruído. Então, isso são os dois grandes polos, quer dizer, essa psicanálise bastarda e maio de 68, que desautorizou a autoridade. Cláudio, outra coisa, até onde vão essas tecnologias na área de educação? Qual Tecnologia é uma ferramenta para levar alguma mensagem. Não é educação, não é pedagogia. Você pode ter a pedagogia mais moderna debaixo do coqueiro. E você pode ter a tecnologia mais avançada com uma pedagogia absolutamente primitiva. Então, se você tem alguma mensagem certa que você quer transmitir, para uma turma de 30 alunos, um grande professor transmite. Para 3 milhões de alunos, você não tem 1 milhão de professores, mas a tecnologia permite levar essa mensagem para os milhões de alunos com o mesmo frescor. Quer dizer, veja bem, eu fui aluno de um cara brilhante, que pouco depois ganhou o Prêmio Nobel de Economia, Amartya Sen. Um privilégio. Eu estava estudando em Berkeley, um privilégio ser aluno do Sen. Professor inspiradíssimo. Hoje, você vai no YouTube, está cheio de conferência do Amartya Sen. Quer dizer, olha a mágica que a tecnologia está fazendo. Qualquer pobre coitado atrás da grota pode assistir uma conferência do Amartya Sen. E assim, em todo mundo. Eu estou dando um exemplo pessoal. Ok. Muito obrigado ao professor, jornalista, economista Cláudio Moura Castro pela sua participação aqui nesta edição de Conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET. Lembrando que ele veio a Maceió a convite do sistema SESI-Senai. Vamos agora ao intervalo, a gente volta daqui a pouco conversando com o secretário Fabrício Marques Santos, que é o titular da pasta do Planejamento, Gestão.
De todos os resíduos produzidos numa cidade grande como São Paulo, você sabe qual percentual vem da construção civil? Fique sabendo! A construção civil é uma atividade que causa muito impacto ambiental, tanto pelo consumo de materiais, energia, água, emissão de gases, quanto pelos resíduos gerados, o conhecido entulho. De todo o lixo produzido na cidade de São Paulo, o que vem da construção civil pode chegar a 70% do total. Dá para acreditar? Cerca de 10 mil toneladas de entulho são descartadas nos aterros sanitários diariamente. Essa enorme quantidade de resíduos produzida nas construções está ligada a alguns fatores, como o desperdício de materiais, a não utilização de novas tecnologias e a falta de qualificação do trabalhador. E tem mais, um grande problema é a destinação desse entulho, que muitas vezes acontece de forma totalmente irregular, gerando novos problemas como a contaminação de mananciais, assoreamento de córregos e rios e a depredação da paisagem natural. Não é incomum haver nas cidades várias áreas conhecidas como botaforas, onde todo esse entulho forma verdadeiras montanhas de sobras de concreto, tijolo, argamassa e ferro. Procure se informar sobre a destinação final do entulho quando chamar alguma caçamba para remoção. É necessário também que se organize em cada município um eficiente sistema de coleta, transporte e descarte regular, além da fiscalização. Os resíduos da construção civil ainda podem ser reciclados e reutilizados, como, por exemplo, em pavimentações, o que reduz a extração de matéria-prima e diminui a produção de entulho. Fique sabendo! Quero te ver chegar, poder te acompanhar e estar do seu lado toda vez que precisar. De luz, é tanto amor no coração, que emoção. De luz, é maravilha, sensação, redenção. De luz, Tá todo mundo ligado. A Bia vai ganhar uma irmãzinha. Mãe, olha o que eu separei pra ela. Happy Vida faz bem pra você. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Quem conversa conosco agora, aqui em Conjuntura, pela TV Mar, canal 25 da NET, é Fabrício Marques Santos, ele que é secretário estadual do Planejamento, Gestão e Patrimônio do Estado de Alagoas. Secretário, bem-vindo aqui à nossa Conjuntura. Bem, falando especificamente da questão dos militares, o que é que está, numa expressão popular, o que é que está pegando? O que é que acontece em termos de impasse nessa negociação entre o governo do Estado e os militares? Na realidade, bom dia a todos, mas, Flávio, na realidade o que o Estado tem uma folha dos militares que é uma folha grande. Hoje os militares, de longe, é a maior folha do Estado. Inclusive foi a folha que mais cresceu no governo Renan Filho. De 2014 para 2018, a folha dos militares vai ter um crescimento aí de aproximadamente 50%, um pouquinho acima de 50%. A grande parte foi o próprio aumento, né, porque o governo assumiu um aumento contratado no governo anterior, cumpriu o acordo e teve mais os aumentos gerais, então, de 50% do aumento da folha dos militares, 35% é decorrente do próprio aumento da tabela de subsídio dos militares, aproximadamente 5% foi a contratação de novos militares que o governador chamou, em 2016, e em torno de 10% para completar os 50% é a própria evolução dos militares em relação às promoções. Então, a folha pesa muito dos militares.
O governador Renan Filho reconhece o trabalho dos militares, o esforço que tem sido feito e tem tudo assim, para fazer, para o Estado tendo condições de fazer, a gente fazer um reajuste dos militares. Agora, não é a discussão de algo que quebre o Estado, que traga risco para as finanças do Estado. Então, estamos trabalhando para chegar no bom termo, para a gente destravar essa pauta. Eu acredito que essa semana a gente consegue adiantar bem e caminhar. O que é que está sendo oferecido aos militares? Na realidade, a gente fez no limite nosso fiscal, nós fizemos uma proposta aos militares de ter um aumento real, além dos aumentos gerais que o Estado terá condições de fazer nos próximos 4 anos, dar um aumento real aos militares de 10%, isso escalonado em 4 anos, sendo 4% no próximo ano, em 2019, no final de 2019, e 2% a cada ano a partir de 2020. Isso é uma intenção do Estado fazer, porque o Estado também, nesse momento, não tem mais condições legais, é uma intenção, ou seja, o Estado reconhece que num futuro governo, o Estado tem condições de fazer esse gesto aos militares. Então, de 10%, isso para que não implique para o Estado riscos fiscais e que comprometa, inclusive, o pagamento em dia, que é uma marca atual do governo, que a gente estava até discutindo há pouco. Enquanto o país inteiro está entrando em derrocada, a gente ainda consegue fazer isso de forma muito responsável. E, em relação a aquele percentual, parece que 2,95%. Sim. Está garantido para os militares também esse ano? Na realidade, o governador está aguardando, inclusive, essa negociação para entender e fazer um anúncio aí de um aumento geral. A princípio, esse aumento geral deve ser a inflação do ano passado, 2,95, não pode ser mais, até por uma questão, por ser um ano eleitoral. Mas esse 2,95, esse aumento geral, é para todos os servidores, inclusive os militares. Mas é importante a pergunta, porque além desse aumento geral de 2,95, esses 10% que a gente indicou uma possibilidade para os próximos 4 anos, inclui também, além dos 10, todos os aumentos gerais que o Estado vier a dar para os servidores, isso será estendido aos militares. Então, não é só os 10%, são os 10% e mais todos os aumentos gerais nos próximos 4 anos. E saindo desse aumento agora, me parece que a data base é maio, não é isso? Na realidade, não existe a data base. Normalmente, o Estado faz em maio, né? Mas até agora a gente ainda está aguardando essas negociações para definir o aumento geral e definir a data. No ano anterior, por exemplo, foi em junho. Parte foi em junho e parte foi em dezembro. Então, essa é uma questão que a gente está aguardando essa discussão, essa negociação com os militares para definir, e o governador definir qual vai ser o aumento geral e em que data vai ser implantado. Uma medida que os governos tentam há algum tempo e não conseguem. Pagar a folha dentro do mês trabalhado. Existe alguma perspectiva para isso? Olha, numa situação de forte crise que nós estamos vivendo, no curto prazo, a gente não tem essa perspectiva. Alagoas já não paga o salário dentro do próprio mês, eu acredito que há 20 anos. Certamente, se a gente tiver uma economia melhor nos próximos anos, tendo condições de fazer, o governador, inclusive, tem interesse em fazer. Mas aí a gente tem que aguardar, esperar a economia melhorar, ter condições de fazer um ato desse, né, de trazer eventualmente. Porque a gente assumiu o governo já não pagando dentro do mês. Então, isso desde 97 o Estado não paga dentro do mês. É um sonho para o governador fazer isso. Agora, tendo condições de fazer em algum momento, faz. Mas não acredito que nos próximos 2 anos a gente terá condições, não. Bem, um outro assunto, o governo está anunciando um recadastramento dos servidores da Ativa. Isso vai até quando, secretário? O recadastramento é importante colocar, você até fez uma nota recentemente, né? Depois de 10 recadastramentos, é o primeiro recadastramento online, de forma muito mais cômoda do que os demais, né? Recadastramentos. Hoje é uma plataforma muito simples que a gente desenvolveu, que é o recadastramento.ceplag.al.gov.br. É importante enfatizar que não tem o www. Esse recadastramento é só para o servidor ativo do Estado, agora todos, seja efetivo, comissionado, da administração direta, da administração indireta, todos deverão fazer esse recadastramento. Ele foi do dia 16 de abril e vai até o dia 15 de maio. E a gente espera aí ter o recadastramento de todos esses servidores até o dia 15 de maio. Eu falei
a semana passada, acho que foi na Tribuna, né? Independente, Foi. De que deve ser, nos 30 anos, nos últimos 30 anos, deve ser o 12º recadastramento. É indispensável realmente esse recadastramento. Eu pergunto isso porque a gente fez tantos recadastramentos, nós que somos servidores do Estado, e a gente na prática não vê isso funcionar. Às vezes a gente precisa de um documento e não consegue esse documento. Na realidade, vários estados hoje fazem recadastramento anual. Muitos estados hoje já têm um recadastramento anual, outros realizam recadastramentos bimestrais. E a gente, como fez muitos recadastramentos, mas de forma presencial, era muito difícil fazer isso todo ano, né? Agora, com a plataforma online, a gente tende a fazer o recadastramento com muito mais frequência. Por exemplo, a importância desse recadastramento. A gente tem que cumprir uma obrigação legal, que é ter as nossas folhas já a atender o programa e-social do governo federal. As empresas privadas já escrituram suas folhas através do e-social e os órgãos públicos, estados, municípios e a própria União tem como prazo final obrigatório janeiro de 2019 para envio das suas folhas de pagamento já no formato do e-social. O que a gente tem hoje é que a nossa folha nem está completa para atender ao e-social e nem atualizada para atender o e-social. O grande objetivo desse recadastramento, inclusive, é ter uma folha, um cadastro da folha atualizado e completo para atender. Então, nós vamos, com esse recadastramento, ter insumos para atender. Agora, claro, além de atender o e-social, o objetivo nosso é, de fato, ter um cadastro muito atualizado e completo para reduzir burocracia, a gente implantar um sistema de RH que traga muito mais simplicidade do que a gente tem hoje. Esse é o objetivo também importante para a gente. Por que os inativos estão excluídos desse recadastramento? Porque esse é parte do trabalho do recadastramento dos inativos, já vem sendo feito por lote, por tipo de requisitos lá pelo Alagoas Previdência. O Alagoas Previdência fez ano passado o das viúvas, fez dos filhos maiores, tem feito esse trabalho lá e a gente também tem trabalhado em conjunto com a Alagoas Previdência. Então, a Alagoas Previdência tem uma outra lógica de trabalho e está realizando também os seus recadastramentos lá, que é um pouco mais complexo do que o do ativo. Bom, de maneira geral, o Estado está numa situação boa, né, do ponto de vista administrativo e financeiro, mas isso à custa de um sacrifício muito grande. A gente que é funcionário público, né, a gente vê que realmente o corte está muito grande, as despesas estão no limite. Né? E até quando vai essa situação, secretário? Olha, na realidade, o Estado de Alagoas, ele teve aí, para chegar até agora e a gente pagar em dias, o Estado teve uma performance importante na arrecadação própria. O governador Renan Filho fez algumas escolhas duras e a gente tem conseguido avançar na arrecadação. Inclusive, muito dessa arrecadação é que a gente deixava que não era pago não foi pago pelo contribuinte daqui, eram arrecadações que a gente deixava para outros estados. Então, teve inclusive aí um grande esforço federativo, o secretário George muito preparado, conseguiu avançar, a gente teve uma melhoria. Só que o que chama a atenção é que, apesar de Alagoas ter tido aí uma performance importante na arrecadação, a nossa folha cresceu muito também nesses últimos 4 anos, em grande parte de folhas contratadas no governo anterior, de aumentos contratados, dados por leis no governo anterior, e a gente teve que cumprir. Então, a nossa arrecadação geral do Estado e as transferências federais, nós tivemos um crescimento aí em 3 anos da nossa receita de aproximadamente 30%. A folha também cresceu 30%. Então, o nosso indicador, por exemplo, de pessoal folha, nós não conseguimos reduzir, que a gente está ainda muito próximo do teto máximo da própria lei de responsabilidade fiscal. Só para entender que, apesar de todo o nosso esforço, nós estamos ali muito perto do limite, porque o gasto corrente ele cresceu muito, a folha cresceu muito. O que aconteceu de muito novo em Alagoas foi que um grande esforço federativo, inclusive do próprio senador Renan Calheiros, do próprio governador Renan Filho, a gente conseguiu renegociar a dívida do Estado, alongando em mais 20 anos, melhorando os parâmetros, os indicadores da dívida, com outras taxas de juros, criando um espaço de redução da dívida para o Estado investir. Então, o Estado teve um aumento de arrecadação, mas foi suficiente para bancar esse aumento de folha, em grande parte contratado pelo governo anterior, e o Estado, com a renegociação da dívida, e é importante colocar que Alagoas teve um papel muito importante nesse debate nacional, a gente conseguiu alongar a dívida, reduzir o serviço da dívida e criar um espaço
que hoje em torno de 350 a 400 milhões de capacidade de investimento, que não pode, de modo algum, nem legalmente, ser transferido para a folha. Então, muita gente, inclusive, se pergunta, olha, como é que você não pode aumentar a folha se vocês estão fazendo investimento? Primeiro que é uma pergunta ruim, na realidade, porque o Estado precisa investir para continuar crescendo. Mas mesmo se o Estado quisesse, ele não poderia utilizar esse recurso para investir. Então, esse é o grande segredo. Então, nós estamos vivendo muito apertado, porque a folha cresce muito, é um cuidado que a gente tem, inclusive, lá na gestão, um cuidado enorme que a gente tem com a folha. O recadastramento, inclusive, vai nessa linha de ter uma base, de identificar também, eventualmente, possibilidade de corte de folha, mas não é fácil. Então, a gente espera, só com o crescimento econômico, que o Estado pode ter condições de ter uma folga aí, inclusive na folha, para fazer mais do que já vem fazendo. Mas a gente espera que a economia volte a crescer. Enquanto isso, estamos aguardando, né? Bom, o Estado tem a necessidade de fazer concurso, não tem feito concurso assim de maior magnitude, assim, e o que acontece é que está havendo uma defasagem muito grande. Pessoas que hoje estão no serviço público estão já em vias de se aposentar, boa parte dessas pessoas. E aí, quando é que existe a perspectiva de ter concurso, pelo menos para a administração direta, de uma forma geral? Primeiro, a gente precisa melhorar nossos indicadores da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós estamos acima do limite prudencial, que indica, até pela legislação, que o Estado só pode, nesse momento, fazer concurso para repor, só para repor, pessoal que vai para a aposentadoria, para saúde, educação e segurança. Então, temos primeiro essa restrição. Mas a gente acredita que em 1 a 2 anos, com crescimento econômico, dependendo da arrecadação, a gente consiga ter um espaço aí para fazer concurso para as demais áreas. Então, nós estamos planejando, mas estamos modernizando o Estado também para garantir que se faça mais do que a gente tem feito hoje. Inclusive, a Alagoas está fazendo para a segurança, estamos terminando um concurso agora para 1.150 militares, um concurso para educação que está em execução para 850 professores, um concurso planejado para a segurança de mais 570 militares. Então, nós estamos caminhando. Agora, certamente, no período a partir de 2019, o Estado vai precisar realmente fazer outros grandes concursos aí e nós estamos esperando ter condições de fazer. Bom, chega aqui agora uma pergunta pela produção. Um servidor do DR que há 15 anos que tenta, mas não consegue ter reajuste, ganho real, na verdade. Qual a perspectiva para uma pessoa numa situação dessa? Na realidade, o DR, eles estão aí discutindo, um plano de cargos e salário. Na realidade, o Estado teve, sim, nos últimos 15 anos, o Estado deu os aumentos gerais, nos últimos 15 anos, o que muitas categorias acham que, eles acreditam que a categoria, por exemplo, do DR, deveria ter um aumento acima do que foi dado. Mas o Estado deu, sim, nos últimos 15 anos, os aumentos gerais, pelo menos cobriu a inflação nos últimos 15 anos. Agora, não é fácil no momento de crise de crise que nós estamos vivendo, duro, outros estados aí não pagando salário, o Estado corrigir eventualmente o que muitas categorias acham que tem uma injustiça histórica, o que deveria ganhar mais do que ganha. É muito difícil a gente corrigir isso, eventualmente, numa crise dessa. Seria uma grande responsabilidade da nossa parte aumentar, né, inclusive de categorias, por exemplo, como o DR, que a sua grande maioria estão aptos a irem para a aposentadoria. Então, certamente, qualquer correção dessa, a gente, inclusive, vai ter uma perda muito grande de servidores. A gente espera ter condições aí, no médio prazo, de fazer as melhorias na medida fiscal dos ganhos dos servidores. Mas é um problema, realmente, que a gente tem que enfrentar aí para o futuro. Secretário, o Estado sabe hoje quanto tem em termos de cargos comissionados e servidores terceirizados? Na realidade, o Estado tem hoje ativo em torno de 40 mil servidores ativos, né? Desses servidores ativos, a gente deve ter aí em torno de 3 mil, porque depende do nomeado, em torno de 3 mil comissionados. Então, é mais ou menos isso. Em relação aos terceirizados, também depende, porque a gente não tem um controle efetivo, pleno, mas aí deve ter aí em torno de 5 mil, pelo menos, ou um pouco mais. E temos também um programa, que é o da ressocialização, que é um programa que, inclusive, tem sido muito reconhecido no país, que também faz parte do quadro do Estado. Hoje, o Estado, de forma direta, já tem em torno de aproximadamente 1.000 servidores do sistema penitenciário através de um programa de ressocialização
de um grande sucesso. Inclusive, essa semana a equipe esteve na Bahia, o secretário de administração da Bahia me ligou, agradecendo a visita, mandou, inclusive, um grande parabéns aqui ao governo do estado pelo programa. Mas a gente tem hoje em torno de 3 mil servidores comissionados, 5 mil aproximadamente servidores contratados e 1.000 servidores pelo programa de ressocialização, que é um grande programa do estado. Ok, nosso muito obrigado a Fabrício Marques Santos, secretário estadual do Planejamento, Gestão e Patrimônio, pela sua participação aqui nesta edição de Conjuntura, pela TV Mar, canal 25 da NET. Muito obrigado a você também, telespectador, por nos acompanhar.